Queridos alunos, sejam bem-vindos à aula online do Encontros de Música Clássica. Sejam bem-vindos ao fantástico mundo da música clássica. Viva a música! Antes de entrarmos no tema principal do nosso assunto de hoje, gostaria de falar um pouco para vocês da importância do nosso conhecimento sobre a música clássica, da nossa vontade de adquirir uma cultura musical, porque a música clássica nos mostra o caminho de todas as outras artes. É a arte que mais proporciona uma amplitude cultural para quem acompanha a sua evolução e escuta a música clássica. Quando estamos ouvindo música barroca, com aqueles contrastes contundentes de sons fortes e fracos, o que nos remete à estética da pintura da época, o chiaro escuro da pintura, os quadros de Caravaggio, de Rembrandt, de Vermeer. No romantismo, com as canções de Schubert, vamos à literatura, com as suas canções sobre poemas de importantes poetas da época. Assim como com a Nona Sinfonia de Beethoven, nós vamos na obra de Schiller, um grande escritor, um grande poeta da época. E a ópera? A ópera nos leva, se a gente quiser estudar a Grécia, podemos começar pela ópera. Ela nos leva para a Grécia Antiga, para o teatro grego, a tragédia grega, uma das origens da ópera. Fora, muitos temas da ópera são histórias da mitologia grega. O século XVIII, com a música de Mozart, nós podemos nos aprofundar nos estudos do iluminismo, nas ideias, nos pensamentos iluministas que foram a base, a estrutura do mundo que nós vivemos hoje. Assim por diante, são muitos os exemplos. Vou citar só esses, porque toda arte documenta a evolução da humanidade. Mas a música, além de documentar os fatos, os acontecimentos, ela preserva o pensamento e a emoção de cada época. Um pouco nós vamos viver no dia de hoje com o tema da nossa aula, que é outra vez fascinante, a respeito de violinos e violoncelos, a magia da sonoridade desses instrumentos, que já tem mais de 300 anos e continuam encantando o público e as plateias do mundo inteiro. O século XVIII foi encantado com o violino, assim como no XIX o encantamento do público foi com a novidade do piano. O violino foi uma grande novidade do século XVIII e devemos isso à genialidade do artesão italiano Antonio Stradivari, insuperável até os dias de hoje. O violino que ele criou, o modelo, a forma do corpo do violino a partir do início do século XVIII, tornou esse instrumento, todas as invenções dele em cima desse instrumento tornaram o violino com capacidades extraordinárias. Uma importantíssima é a projeção do som. O violinista não precisa forçar ou fazer força, o som sai e preenche uma sala imensa. Os pianíssimos, que são os sons suaves, suavíssimos, são audíveis. São coisas misteriosas. Estudam e ninguém consegue fazer um violino como Stradivari fez. Ele deu nome aos seus violinos de Stradivarius. Stradivarius é o nome do instrumento, uma forma latinizada do nome do seu criador, que foi Stradivari. Nós vamos começar hoje a nossa aula
com um extraordinário violinista tocando um Stradivarius para nós, David Garrett. Ele vai se apresentar para um grande público, tocando uma música suave, uma obra delicada, o Adagio de Albinoni. O Adagio de Albinoni foi composto por um compositor depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um músico e o biógrafo de Tommaso Albinoni, um compositor barroco italiano, lá da época mais ou menos do Stradivari. E depois da Segunda Guerra Mundial, do grande bombardeio de Dresden, foram feitas limpezas na cidade e se descobriu, resultados assim que sobrou de algum incêndio, fragmentos de um manuscrito de Albinoni. E em cima desse fragmento, esse biógrafo compôs a maravilhosa obra Adagio de Albinoni. Vamos a um suavíssimo som de Stradivarius.